Agora o Flamengo, pessoal, vamos dar uma olhada no Flamengo, porque o Flamengo joga nesta quarta-feira, Copa Libertadores, jogo importante, claro, para o Flamengo, mas na sequência ele tem aí 3 partidas que são pesadas no Campeonato Brasileiro. São 3 jogos muito importantes. Vamos dar uma olhada aí, olha só. Então é o seguinte, ó. Ele joga contra o Júnior Barranquilla, tá? Nesse mês. Depois ele pega o Internacional. Depois ele joga contra o Atlético Paranaense já, Copa do Brasil. É isso, né, Nicola? Esse furacão aí é Copa do Brasil, não é? Sim, senhor. Partida da próxima quarta-feira, partida de ida em Curitiba. Copa do Brasil. Partida de ida em Curitiba. Você tá me ouvindo? Só que aí, se a gente pegar só... Tô ouvindo. Aí só Campeonato Brasileiro, além do Inter, ele vai ter na sequência o São Paulo e depois o Atlético. É só a turma ali da parte de cima da tabela. Se ele gabaritar essa sequência assim, Nicola, vamos imaginar gabaritando aí 9 pontos contra Inter, São Paulo e Galo. Aí é correr para abraço, né? Aí a gente chama o Rômulo Mendonça, que tá numa fase extremamente preguiçosa, vagabundo. É bem verdade que vira e mexe ele assiste ao programa. Aí ele manda uma mensagenzinha aqui. Vagabundo Esses dias anda meio bravo porque o Galo não tá muito legal, né? Mas aí a gente faz o Rômulo quebrar essa folga interminável de 2 anos sem aparecer no BB Debate para entregar a taça pro Flamengo. Porque se vencer o Internacional, se vencer o São Paulo, se vencer o Atlético Mineiro, em meio à maratona que ele vai estar vivendo de Copa do Brasil e Libertadores da América, Bruno, aí a gente pode pensar no Galo campeão no próximo ano, a gente pode pensar no Miguel Ángel Ramírez e o Palmeiras brigando por taça do Brasileiro na próxima temporada, nesse ano. Com esse cenário que você criou aí, entrega a taça. Eu discordo. Mas é pesada essa sequência também, né? Porque você vê. Opa, por que, Cícero? Discordo. Estava conversando ontem com meu amigo Célio. Parece que esses confrontos que vamos ter aí, não só os do Flamengo, como também os outros times envolvidos, né? Por exemplo, o Atlético vai jogar com o Palmeiras, né? Vai jogar com o Flamengo depois na primeira rodada do retorno. Parece que esses confrontos vão decidir o campeonato, mas eu já penso de uma forma diferente. Eu acho que perder ou ganhar nesses confrontos entre Flamengo, só para deixar os 3 que estão aí mais à frente disputando o título nesse momento, que são Flamengo, Atlético e Internacional, são resultados normais. Você perder para o Atlético lá no Mineirão é normal. O Flamengo perder para o Inter lá no Beira-Rio é normal. O que vai decidir o campeonato, para mim, não são esses confrontos. O que vai decidir o campeonato são os jogos contra times menores, contra times que estão lá embaixo da tabela, que são pontos irrecuperáveis se você perder. Por exemplo, esses pontos que o Atlético perdeu para o Bahia, o Fortaleza, o Botafogo, são irrecuperáveis, porque normalmente o Internacional e o Flamengo vão ganhar desses adversários. O ponto que o Flamengo perdeu, os pontos que o Flamengo perdeu para o Bragantino e quase perdeu para o Goiás, ganhou na última bola do jogo, esses pontos é que são irrecuperáveis. Então eu acho que o que vai decidir o campeonato, na verdade, é a regularidade que esses times da ponta da tabela vão ter contra os times que estão lá embaixo, que você tem a obrigação de ganhar, pelo menos quando estiver em casa, e tentar ganhar também fora de casa desses times. Quem perder mais pontos para esses times lá de baixo vai ficar para trás, porque esse perde-ganha entre os que estão na frente, eu acho que é normal. Isso vai acontecer no campeonato. Vai ter um Mas aí não é perde-ganha, é só ganha, né, Cícero? Esse cenário que o Bruno traçou é só ganha, né? Já é um Flamengo que não perde a 9 jogos. E aí, mas ele perdeu para o Atlético em casa. Venceu o Atlético, ele apenas vai estar, no caso do Flamengo, se ele ganhar do Atlético no Mineirão, ele vai estar recuperando a derrota que ele teve em casa para o mesmo Atlético. Entendeu? Tá se ele perder para o Internacional, lá no Beira-Rio, ele vai ter a obrigação de ganhar depois o Internacional dentro de casa. Então é um perde-ganha. Na verdade, são times que podem ganhar do outro fora de casa. O que não pode é perder. Com todo respeito, não pode perder para o Bahia depois de estar ganhando de 1-0. Não pode o Flamengo empatar com o Bragantino, tal a superioridade que o Flamengo tem em seu elenco. Eu penso um pouquinho diferente, respeito esse pensamento de vocês, mas eu acho que o que vai decidir o campeonato é a regularidade contra os times lá de baixo. Permite várias leituras, né? Agora, se o Flamengo ganha esses 3 jogos, tem uma coisa aí que é matemática. Faz 18 pontos. Porque faz 9 para si. Para times menores. Não, tudo bem, mas estou falando nesse momento. Se ganha desses 3, faz 18 pontos. Porque faz 9 para si e toma 9 dos outros. É por isso que é muito legal. Claro que abre o olho do torcedor o dia que você ganha de um rival direto. Você está fazendo seus pontos e está puxando o outro para baixo, está segurando o outro.
Então é um momento importante do campeonato. Agora, claro que não decide. Não decide porque o campeonato continua, o campeonato é longo, você tem quase um turno pela frente. Você está falando de um desses jogos aí, que é só do retorno, e o resto do turno. Aí entra tudo que o Cícero está falando. Né? Não adianta dar 200 litros de leite e um chute no balde. Vai ganhar dos grandes, mas depois, se não ganha de quem está embaixo, numa sequência grande, e um desses rivais ganha, tira toda essa diferença de pontos. Mas que é muito importante, até do ponto de vista psicológico, né? Porque o Flamengo precisa fazer gordurinha. E já começa aí o Flamengo envolvido em 3 competições de cara, com muita chance de ir até o fim em todas as competições. Não é que o Flamengo vai cair fora e se livrar de uma competição. Não, o normal é que o Flamengo vá muito longe em Copa do Brasil, muito longe em Libertadores e ainda brigando pelo título brasileiro. Então tem esse fator. Para o Flamengo, a gordurinha é muito importante nesse momento. Muito mais importante até do que para o Galo, por exemplo, que só joga o brasileiro. E o que pesa mais, Ozinho, se o Flamengo vai e bate esses adversários? É essa questão matemática e fria que o professor falou? Ou esse peso de caramba, olha, o Flamengo ganhou aqui dos 3 rivais diretos. Isso psicologicamente nos adversários dá uma baixada assim na guarda? Olha, eu atentamente ouvi os companheiros, né? E aí vou dar a minha opinião até pela minha vivência jogando o Campeonato Brasileiro. O Campeonato de pontos corridos é bem aquilo que o Cícero falou, a regularidade. Só que a gente conversava muito, né, nos treinamentos e no ambiente de concentração sobre momentos do campeonato. O início do campeonato tem muito aquela coisa do perde-ganha, aí acontece, você tropeça ali num time que não vai brigar pelo título, aí acaba no confronto ganhando, mas chega num momento do campeonato que quem quer ganhar o campeonato, quem briga pelo título, não pode ter mais esses erros. Está chegando esse momento, é a virada do turno. Agora é erro zero. E aí entra essa parte desses confrontos diretos. Quando existe o confronto direto contra o teu rival ao título, não só a conquista dos 3 pontos e você não deixar o adversário ganhar pontos, é aquele famoso jogo dos 6 pontos, tem também a parte do emocional, né? E você vence esses confrontos, te dá uma moral para a reta final, né? Pelo menos os 5 títulos brasileiros que eu conquistei, foi claro que alguns não foram de pontos corridos, mas eu venci também campeonato de pontos corridos. Então tem muito isso, uma regularidade, mescla muito o que foi comentado e muito bem pelos companheiros. É a coisa de você ter uma regularidade, mas chegou o momento agora que acabou. Você não pode mais oscilar. Esse é o problema do Atlético, que continua oscilando. E só tem um campeonato, não era para oscilar mais. O Sampaoli tem que encontrar um equilíbrio, porque ele só está no Brasileirão. Ele não tem mais assim o foco numa Copa do Brasil, numa Libertadores, que ele tem que pensar, eu tenho que poupar aqui, eu tenho que segurar ali. Esse jogo do Brasileiro aqui, eu posso ir mais ou menos aqui, não com a força máxima, porque esse adversário também é frágil. O jogo é em casa, eu posso estudar isso. Eu tenho que ir com tudo na Copa do Brasil, porque é o mata-mata, é esse jogo só, ou na Libertadores. Ele não tem isso. Então, ele não tem mais o direito de oscilar, de ficar fazendo experiências. Já o caso do Flamengo tem a vantagem pelo elenco numeroso e de qualidade, que aí o treinador Domi, que gosta do rodízio, ele se dá ao luxo de olhar para o Júnior Barranquilla e falar assim, olha só, dá para me segurar alguns jogadores pensando no confronto contra o Inter no final de semana, que é o meu concorrente direto no Brasileirão e que vai fazer viagem, que ainda não classificou na Libertadores. Está muito bem encaminhado, mas o Cudê vai ter que ir com força máxima no jogo da Libertadores. E aí, com viagem, o desgaste é maior. O Flamengo vai jogar em casa contra o Júnior Barranquilla, podendo mesclar, porque tem um elenco de qualidade numeroso. Isso tudo conta num Campeonato Brasileiro que chegou para o momento agora. É a reta final do primeiro turno. E aí quem criou essa gordura que vocês falaram para iniciar o segundo turno com uma equipe equilibrada, bem montada, sem oscilar,
vai dar arrancada para conquistar. O Flamengo calhou de chegar nesse momento contra os times de cima. Apesar que foi o Nicola que falou, e é verdade, o Atlético, o Palmeiras caiu, tá mais em baixa, mas é um postulante ainda a tentar subir e chegar na parte de cima. Vai ter o confronto também nessa reta final. Mas o Flamengo realmente joga contra São Paulo, contra a Inter, e aí mistura com o Libertadores. O bom para o Flamengo é que tem um elenco e ainda ganhou reforço com a molecada da base, né? Ainda teve mais jogadores que apareceram com postulantes a ser titular do time, como o Hugo, como o Natan. E é o que o Zinho falou, até o dia 7 de novembro, Nicola, por incrível que pareça, por mais absurdo que possa parecer, o jogo menos importante parece ser esse contra o Júnior. Porque até lá ele tem esses confrontos no Brasileiro e tem ida e volta com o Atlético Paranaense. É time reserva, Bruno. É reserva. Até porque os meninos já mostraram que seguram a peteca. Fizeram, por exemplo, um jogo de igual para igual. Mas também não é para largar também, né? Reserva. Você não pode perder o jogo também. Mas sabe por quê, tipo assim, tem que ser reserva? Mas o reserva segura, Bruno. Você pode pôr 2 ou 3 ou 4 jogadores titulares que você entende que não tem um nível Bruno de... Henrique, por exemplo, pode jogar. Então, o Bruno tá suspenso, o Bruno tomou amarelo, o Bruno tem que jogar. O Pedro não pode jogar, porque o Pedro tá muito perto de se contundir. Então você vai dando uma mesclada e vai usando os moleques. Põe o Natan de zagueiro, o Ramon na lateral esquerda, não vai pôr o Felipe Luiz. Põe o Ramon que precisa jogar, mantém o Hugo no gol. O Gustavo Henrique tá com problema, teve uma lesão meio diferente no último jogo, não vai jogar, você dá uma poupada, dá uma segurada. O Zinho tava falando do Atlético Mineiro, olha que curioso. O Atlético só tem o Campeonato Brasileiro para disputar, mas essa sequência de resultados ruins recentes do Galo passa também pela convocação de jogadores para seleções, o Savarino, o Júnior Alonso e o Alan Franco, porque o Galo não tem um elenco do tamanho do Flamengo. O Flamengo está passando por todas as dificuldades do mundo, teve Covid, teve lesão, por exemplo, ele venceu a última rodada por 5-1 sem Gabigol e Arrascaeta, mas o Flamengo tem muito mais elenco. O Galo não tem, o Galo perde 2, 3 jogadores e sente dificuldade. Até por isso o Flamengo para mim é favorito a todos os títulos que disputa nesse ano. Todo mundo concorda que esse jogo, então, contra o Júnior é o menos importante? Se tiver que rodar, pode rodar nesse jogo? Tem uma questão ainda, né, de uma possibilidade do Flamengo não ficar com o primeiro lugar do grupo, professor, mas isso, diante das outras partidas, é o menos importante agora. E tem 2 motivos, né? Primeiro, porque é o jogo menos importante, e segundo, que esse time de reserva, esse time de garotos, esse time mesclado, já pegou problemas muito maiores que esse aí. Situações de pressão muito maiores. Só aquele jogo com o Palmeiras, que foi o teste de fogo, né? O Flamengo não corre também aquele risco, como eu acho, a gente ainda vai falar disso, mas particularmente eu acho que o São Paulo não corre risco hoje contra o Binacional, porque, pelo amor de Deus, para perder em casa do Binacional só jogando de marcha ré. O adversário do Flamengo é melhor, mas o Flamengo não corre esse risco grande, não é um risco, por exemplo, até o Inter corre um risco maior, embora também seja um risco pequeno, né? Então é isso que você tem que avaliar para o teu futuro, para os próximos jogos. Segura um pouquinho aqui, é onde vai dar para segurar, Bruno. Bota essa lista de jogos aí que você vai ver, é só pauleira. Esse jogo agora é cercado, é uma ilha cercada de dificuldades por todos os lados. Ou é aí ou não tem onde poupar. Vocês querem... Por exclusão. Eu vou repetir, a sequência. Pega a lista aí pra você ver. Até o dia 7 de novembro. Amanhã, Júnior. Tá? Amanhã, Júnior. Domingo, Internacional. Fora. Fora de casa. Vai ter jogado, como o Zinho lembrou, na quinta no Chile. Fora de casa. Tá? Isso. Na quinta no Chile, Isso. Aí, na quarta-feira, primeira partida contra o Atlético Paranaense em Curitiba, Copa do Brasil. Aí, no outro final de semana, recebe o São Paulo. Tá? Campeonato Brasileiro. Aí, jogou contra o São Paulo... Joga de novo contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil, definição de vaga. Aí depois dessa partida, joga fora com o Galo, Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência. É o primeiro jogo do segundo turno. Qual é o primeiro refresco depois do jogo de amanhã? Sei lá. É o Atlético Goianiense em casa. Eu quero ver um refresco aí. É o Atlético Goianiense em casa. Pronto. Então, no dia 14, é isso? Vai. Dia 14... Então, aqui é o seguinte, você tem uma semana depois, não sei se entre esse dia 7 e 14, não tenho certeza, tá? Precisa ver aqui na tabela. Se entre esse dia 7 e 14 tem Libertadores, Dá uma olhada aí, Nicola, porque de repente pode ter mais um, hein?
Pode ter a Libertadores no meio ainda aí. Depois do jogo que seja, contra o Galo. Ainda pode ter isso. Vou ver as datas. Se tiver, não é refresco. Porque agora é direto, né? No dia 14. Ou não, né? Também o Atlético Goianiense é o time que está jogando. Mas, enfim, primeiro turno foi 3-0 para o Atlético Goianiense. Mas é refresco em comparação ao que a gente está vendo aí, né? Essa é uma lista terrível. Oitavas de final, Bruno. Sim. E aí é isso. 4 e 26 de novembro, tá? Olha aí. 4 e 26 de novembro, a ida... A volta entre 1 e 3 de dezembro. Entre 4 e 26 de novembro. Bem longa a data, né? Achei meio esquisito. Mas entre 4 e 26 de novembro. Não, e a volta... 4 de novembro, o Flamengo tem a Copa do Brasil. Não sei se vai ficar. Então, não sei se vai ficar para esse dia 10, seria isso? Então, mais ou menos porque dia você 10. tem toda essa janela, entre 4 e 26 para fazer a ida das oitavas. A volta você só tem do dia 1 ao dia 3 de dezembro. Mas então vai ter que encaixar uma data aí nesse calendário. E o sorteio já marcado para essa sexta, tá? Dia 24, agora é sexta, né? Então, sexta-feira a gente tem o sábado, perdão, sábado. Sábado 24, sorteio do Não, o sorteio da Libertadores é sexta-feira. Sexta, boazinho, boa. É sexta. Jogos é sexta que eu vou participar. Mesmo, Bruno, que você falou. Eu vou participar do sorteio, aí eu tô sabendo. Como é que transmissão do Fox, né? É isso aí. Sexta-feira, dia 23. Você vai lá, Zinho? Não, peraí, você vai vamos... participar da transmissão ou do sorteio? Da transmissão do sorteio, 11 horas da manhã, sexta-feira. Ah. Sexta-feira. Não, maravilha. Pensei que ele ia participar ali, né? Do As sorteio. bolinhas, né? Fala, Cícero. Não, vou ficar em casinha. Vou ficar em casinha. Deixa o Zinho quieto aqui, Bruno. Deixa o Zinho quieto aqui. Em casinha. Não, deixa quieto. Os jogos de refresco são esses. Contra o Júnior Barranquilla, que dá para você botar um time, se não todo de reservas, usando poucos titulares que estejam em boas condições físicas, né? E o jogo contra o Atlético Goianiense, porque o resto tudo é pedreira, pauleira e são jogos que não dá para você bobear. Seja o jogo de ida ou o jogo de volta contra o Atlético Paranaense Copa do Brasil, decide a classificação para as quartas de final. Os jogos contra Internacional fora, São Paulo e Atlético Mineiro no primeira rodada do retorno são jogos que vocês mesmos estão reconhecendo que podem decidir o campeonato. É um pouco diferente do que eu penso, mas também considero que são jogos. Claro que os confrontos diretos entre os times postulantes ao título são importantíssimos. Eu não falei só que os jogos contra menores é que vão decidir. Eles vão pesar muito, mas os confrontos diretos vão decidir também. O campeonato, todo jogo vale 3 pontos, tanto faz ser confronto direto como ou o mesmo time lá de baixo, vale os mesmos 3 pontos. Só que alguém falou, não sei se foi o Nicola ou o Prof, realmente, quando você faz um confronto direto contra um postulante ao título, o jogo vale 6 pontos, porque você ganha 3 e o adversário deixa de ganhar 3. Mas eu acho que refresco mesmo, se é que a gente pode falar, refresco entre aspas, seriam esses 2 jogos que você citou aí, Bruno. Esse jogo da Libertadores, o último da fase de classificação de grupos, e o jogo contra o Atlético Goianiense. O Bruno. O vovô da Gávea, nosso vovô, professor. Fala, depois vou ler o time que o vovô mandou pra gente aqui, que ele quer ver em campo amanhã do Flamengo. Fala, prof. Tá. Não, eu só ia lembrar que a gente está falando dessa pauleira em relação a um grupo que já vem jogando dia sim, dia não anteriormente, né? Já está caindo do inferno astral para outro. Olha como é acumulado isso aí. Eu sei que não são os mesmos jogadores, mas é o mesmo grupo em termos de tensão, de pensar o que vai fazer. Né? Não é fácil, é um estresse. O que é que o vovô quer? Vamos ver o time do vovô aí. De pouco tempo de treino, né? Como o Domi falou. Então, o time do vovô, hein? O vovô escalaria assim. Se o vovô fosse catalão, ele escalaria assim. Neneca, ele é de Liverpool, tá, Nicola? Não é catalão, ele é de Liverpool. Neneca, no gol. Aí Mateuzinho, Noga, Natan e Ramon. Então a defesa aí é toda jovem, né? Com o Natan aí que tem se destacado. Aí o meio de campo tem William Arão, Diego Ribas e Vitinho. Ele gostou do Vitinho ali jogando pelo meio. Dele ali, né? O vovô. Aí Michael, gostou. Michael pela direita. Bruno Henrique na esquerda e Lincoln na frente. Esse time do vovô não dá para empatar, pelo menos, com o Júnior Barranquilla e confirmar a primeira posição? Bom. Gostei do time do vovô. Muito racional, muito racionalizado, né? No sentido dos jogadores que ele não está usando. Perfeito, eu fecho com esse time do vovô aí. Sem tirar nem pôr. Fechou, Zinho?
Eu não fecho, não fecho, não, porque tem mais jogadores assim, você pode mesclar, né? Você pode mesclar. Tem o Pedro Rocha, que pode entrar também, que é muito bom jogador, né? Tem o Léo Pereira, que pode jogar. O próprio Rodrigo Caio tem que ver como é que está a condição dele, porque ele voltou da seleção, não jogou, né? E de repente, para ele fazer uma sequência aí de 2 jogos, não seria ruim, seria até bom aí para ele ganhar novamente esse ritmo. E aí você pode mesclar com um mais novo, né? Nas laterais, eu gosto muito do Ramon, mas não pode descartar o René também. O Isla tem que dar uma segurada, uma poupada no Isla, aí vai de Mateuzinho. E o goleiro continua também. Eu mesclaria um pouquinho mais, usando também um pouco da experiência, mas assim mesmo poupando a maioria dos jogadores que a gente considera os que são os titulares, né, do Flamengo. Tipo o Everton Ribeiro, leva para o banco, deixa no banco ali o Gerson. Eu não tiraria da lista, eu levaria para o banco, para dentro do jogo, uma necessidade, porque também o jogador entrar, jogar 20, 30 minutos, ele vai conseguir depois ir para o jogo contra o Internacional. Eu acho que a situação difícil para mim mesmo, é para o Inter, que o Inter não tem um elenco numeroso como o do Flamengo, vai viajar para o Chile para jogo decisivo. Está com uma vantagem boa, acredito na classificação do Inter, mas esse vai ter um desgaste de viagem para ir, para voltar, um jogo muito mais decisivo, para depois jogar contra esse elenco do Flamengo, um jogo decisivo do Brasileirão.